Bom dia, famílias, tudo bem com vocês? Então, estou aqui hoje para me apresentar para vocês, né? Quem ainda não me conhece, muitas pessoas eu já acompanhei o ano passado. Eu sou a Fabrine, professora Fabrine, trabalho na educação há 20 anos, estou trabalhando já há algum tempo na educação especial com atendimento educacional especializado, que é um atendimento voltado para crianças ou com deficiência, ou com alguma síndrome, ou com autismo, ou com altas habilidades, tá? Então, este é o público da educação especial, é o público do AEE, tá bom? A minha formação, ela é em pedagogia. Depois da pedagogia, eu fiz pós-graduação em educação especial. Depois disso, eu fiz outra pós em Libras, né? Que é uma área que eu gosto bastante. E recentemente fiz a pós-graduação em psicopedagogia, tá? Então eu trabalho basicamente com as necessidades específicas, né, das crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem ou alguma necessidade de adequação curricular, algo nesse sentido. Também sou um apoio, né, para as professoras, para as escolas, no processo de inclusão. Então, o objetivo principal é que o AEE consiga apoiar as crianças que estão no processo de inclusão dentro da escola, né? Então, esse é o objetivo principal. Neste momento de ensino remoto, né, tempos de pandemia, nós não podemos ter as aulas presenciais por enquanto, né? E, portanto, também não teremos o atendimento presencial. Porém, eu estarei dando esse suporte, todo esse apoio de forma online, né? Com algumas professoras eu já entrei em contato, outras eu ainda estou entrando em contato, mas eu estou apoiando as professoras e, consequentemente, apoiando as professoras, o apoio também acaba sendo para a criança, porque o objetivo principal é a criança, o desenvolvimento da criança, ok? E, paralelamente a isso, eu tenho também algumas orientações, algumas ações que eu faço efetivamente com as crianças, com as famílias das crianças. Por isso, eu criei o grupo de WhatsApp, tá? Peço para que vocês permaneçam neste grupo de WhatsApp, que é a única forma que nós temos de nos comunicar por enquanto, né? Estamos em momentos de pandemia, então lembre-se que eu não vou ter outra forma de conversar com vocês por enquanto, né? Por isso é tão importante vocês permanecerem no grupo do WhatsApp, né? E é importante a parceria, né? Sem a parceria, com certeza não haverá inclusão, né? Com parceria, ainda assim é difícil? Sim, com certeza não é um processo fácil, não é tranquilo, simples, né? A gente sabe disso, a gente sabe das dificuldades, mas certamente sem a parceria isso se torna muito mais desgastante, muito mais difícil. Então, o que eu gostaria de ter com vocês é uma parceria, né? E para isso, uma das coisas importantes é que vocês permaneçam no grupo, né? Se estiver te incomodando, silencia e olha somente às vezes, mas na maioria das vezes eu deixo o grupo fechado, né? As participações elas são abertas apenas em alguns momentos, justamente para ninguém ter essa dificuldade, ok? Eu vou tentar não deixar muito longo, mas eu tenho bastante coisa para falar para vocês. E eu vou falar um pouco agora sobre um formulário, um questionário que eu vou enviar para vocês. Eu ia fazer uma reunião, porém, eu vi que os horários estavam muito diferentes das pessoas, e aí fica bem complicado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou enviar o formulário inicial pelo WhatsApp mesmo. Vou pedir para vocês preencherem esse questionário. Todos têm que preencher, todos têm que preencher. É extremamente importante, é um documento, eu vou imprimir depois e ele ficará arquivado no prontuário da criança, além de me dar muitas informações importantes para o decorrer do trabalho, tá? Então, por favor, preencham o questionário, todas as questões, se possível, tá bom? E eu vou mostrar esse questionário para vocês aqui, para que vocês não tenham dúvidas na hora do preenchimento, tá bom? Mas, de qualquer maneira, pode me chamar no particular e ir conversando comigo. Depois desse momento inicial que a gente precisa ter, eu preciso desses dados para preencher a documentação das crianças, para preencher um monte de formulários que eu preciso preencher.
Aí sim eu vou estar gravando outros vídeos ou marcando reuniões individuais, já que a maioria dos horários é bastante diferente, né? Eu vou ver se eu conseguir agrupar algumas mães, alguns pais, eu vou tentar fazer isso. Mas se não for possível, aí eu vou atendendo individual. Só que no atendimento individual acaba demorando um pouquinho mais, tá? Então, peço um pouquinho de paciência. De qualquer maneira, como eu disse, eu estou acompanhando aí os professores também, tá bom? Então, eu vou agora compartilhar a minha tela. Hein? E aí, eu tenho aqui um formuláriozinho que vocês estão vendo, tá? Este formulário então, o formulário da Sala de Recursos Multifuncionais da Rede Municipal de Americana é do AEE, mas este é o nome, assim, inteiro, tá bom? Então, a gente pede a gentileza de responder, porque é importante. Primeira coisa é o nome completo da criança, depois o nome completo do responsável pela criança, quem está preenchendo esse documento, de preferência, tá? O laudo médico da criança. Então, o que que é? Se é autismo, se é síndrome de Down, se é deficiência física, enfim, aí vocês têm que colocar esse dado. Qual a escola que está matriculado, tá? No ensino regular, porque eu atendo todas essas escolas que vocês estão vendo aqui, ó. Casa da Criança Maíra, Casa da Criança Juriti, Casa da Criança Arapiranga, Casa da Criança Araci, Bem Sabiá, Creche Wanda, Baeti, Lar Batista, São Domingos, Caíque, Creche Caíque, tá? Não o Caíque Fundamental, que eu atendo na educação infantil. Enfim, são várias escolas. Então, você vai só clicar, ó, por exemplo, você apertou, ele já vai clicar lá onde que é que você quer, tá? E aí, depois você continua. É obrigatória essa resposta, tá? Considerando o momento de pandemia, a Secretaria Municipal de Educação poderá ofertar o ensino de forma totalmente remota ou de forma híbrida. Híbrida vai ser num outro momento, tá? Que é a mistura do remoto com o presencial. Neste momento estamos totalmente remotos. Sendo que nesta última opção, ou seja, na híbrida, os responsáveis eles poderão escolher entre um e outro, né? Isso quando a gente passar esse momento mais crítico da pandemia, tá? Caso o ensino seja híbrido, remoto, presencial, qual a forma de ensino escolhida pelos responsáveis no dia da entrevista com a professora da sala regular para a frequência da criança? Então, aquele dia que vocês foram lá na escola, preencheram aqueles documentos com a professora da sala regular, o que que vocês optaram? Pelo ensino presencial ou pelo ensino remoto? Tá? Então, isso precisa ser preenchido aqui também. Ah, mas já falei lá para a professora, só que eu tenho mais de 22 professoras em contato comigo, então é muito difícil para eu ficar tendo que pegar essas informações o tempo todo. Então, eu solicito que vocês já preencham aqui para facilitar o processo, tá bom? No ensino híbrido, que é o presencial e remoto, o AE será ofertado de acordo com a opção feita pelos responsáveis. Né? Então, se você escolher o presencial, o AE vai ser presencial. Se você escolher o remoto, o AE vai ser remoto. Isso quando nós pudermos ter essa opção do ensino híbrido, não neste momento, ok? Então, aí você tem que preencher, se você está ciente de que o AE vai ser ofertado da mesma maneira que o ensino regular, que você escolheu para o ensino regular. Eu escolhi o ensino remoto, eu não quero que meu filho retorne na escola neste momento. Então, o AE vai ser da mesma maneira, tá? Isso eu já estou pensando no futuro, não estou falando de agora, porque agora nós estamos todos remotos, mas eu já estou me programando para quando a gente voltar, ok? No momento atual, considerando a gravidade da pandemia, a Secretaria está ofertando ensino totalmente remoto, que eu já falei para vocês. Nessas condições, o AE será ofertado também de forma remota. Porém, o AE não é um ensino obrigatório, cabendo aos responsáveis a escolha por receber atividades próprias deste atendimento ou não. Durante o ensino totalmente remoto, você autoriza ou não o recebimento das atividades próprias do AE? Porque, paralelamente às atividades do ensino regular, também terão as atividades do AE. O AE atua, neste momento, mais na questão da orientação às famílias, tá? Mas a gente sempre sugere uma ou outra atividade. Ele não é um ensino obrigatório, portanto, vocês podem optar em sim ou não.
Porém, se vocês optarem por não ter acesso a isso, aí fica um pouco mais complicado eu fazer o acompanhamento dessa criança, tá bom? O acompanhamento da criança nesse momento que está totalmente remoto, ele vai depender muito dos retornos das famílias, tá? Tem família que não retorna e aí fica mais difícil de acompanhar. E tem família que retorna e fica mais tranquilo de acompanhar. A criança pertence ao chamado grupo de risco para o agravamento da Covid-19? Se a resposta for sim, descreva o motivo. Então, a criança é ou não é do grupo de risco? Ou seja, ela tem diabetes, ela tem problemas respiratórios, enfim, asma, coisas nesse sentido. Se ela tiver, aí você explica o que ela tem, né? E aí a gente vai entender que é por conta disso que ela tem aí o que ela é grupo de risco para o Covid. A família dispõe de internet na casa? Isso é uma das questões, assim, essenciais nesse momento, porque é exatamente assim que a gente está conversando com vocês, né? Pela internet, né? Então, se não, você coloca lá. Se você tem, mas você precisa usar os dados móveis, ou seja, 4G, 3G e tudo mais, aí você coloca sim, mas apenas no meu celular por meio dos dados móveis. Se você tem Wi-Fi, sim, temos Wi-Fi, ou alguma outra forma você pode colocar também. Aliás, não tem outra forma, né, gente? É só essas 3 opções, desculpa. Qual a melhor maneira para acessar as atividades remotas ou para entrar em contato com a professora de educação especial? WhatsApp, plataforma Conedu, que é a plataforma da Secretaria de Educação, que depois eu vou mandar um vídeo como que vocês acessam ela, ou e-mail. Então, você tem que listar para mim o que é o mais fácil de eu conversar com você e de mandar as atividades, tá bom? Durante o ensino remoto, quem ficará responsável por acompanhar as crianças nos afazeres da escola, né? Porque, como são crianças muito pequenas, elas precisam dessa supervisão de alguém, né? Então, quem que vai ser essa pessoa? Aí você coloca, pode pôr o nome e na frente qual é o membro da família, tipo, é o primo, é a tia, é a avó, ou é a mãe, ou é o pai, enfim, é importante vocês colocarem essa informação. A criança precisa de algum recurso diferenciado para a realização das atividades escolares? Plano inclinado, mesa adaptada, material engrossado, letra ampliada, alguma coisa nesse sentido. Se você precisa desse recurso e você pode descrever qual o recurso que precisa, se for algo que seja possível a gente providenciar, a gente vai providenciar, né, se você estiver precisando, mas aí eu peço que também entre em contato comigo, além de responder aqui, tá? A criança apresenta alguma resistência em realizar atividades de registro na folha? Se sim, relate. Então, a criança não quer fazer atividade na folha, então você coloca que ela tem uma dificuldade nisso e você explica, né, o que ela faz, se ela levanta e sai correndo, se ela empurra a atividade, como que ela age diante das atividades que tem que registrar no papel, tá? A criança tem conseguido realizar as atividades enviadas pela professora da sala comum, ou seja, da sala regular? Se a criança não tem dificuldade, ótimo, né? Agora, se a criança tem dificuldade, né? Aliás, se ela está conseguindo realizar as atividades, ok. Agora, se ela não está conseguindo realizar as atividades propostas, eu gostaria que vocês explicassem o porquê, quais as atividades mais difíceis, né, para que isso me ajude a orientar um pouco melhor até os professores com relação a isso e fazer uma parceria com os professores para que vocês possam ter aí atividades com adequação curricular, se for necessário, ok? Não é necessário em todos os casos, mas em alguns casos pode ser. Na sua opinião, quais as mudanças ou ajustes precisam ser feitos para que a criança consiga realizar as atividades escolares? Então, aí você sugere, de acordo com a observação sua, o que você acha que é mais tranquilo, tá bom? Ou que pode mudar. Na sua opinião, quais as habilidades de desenvolvimento que a criança precisa de maior apoio? Essa é uma das perguntas mais importantes para mim neste momento. Por quê? Porque eu não conheço algumas crianças. Então, eu preciso que vocês sejam bastante honestos, bastante criteriosos ao responder essa questão, tá? Então, qual é a área mais difícil para essa criança, tá? Qual a área que precisa de maior ênfase, maior apoio? É na linguagem, comunicação? É no raciocínio lógico? O que é raciocínio lógico? Raciocínio lógico não é matemática só, tá? Raciocínio lógico é comparar coisas, agrupar coisas iguais, ordenar pelo tamanho, maior, menor, mais, menos,
ver as semelhanças, as cores, tá? Isso tudo é raciocínio lógico. Motricidade fina, que é recortar, dobrar, pintar, colar, desenhar, montar blocos. Coordenação motora ampla, que é andar, correr, pular, saltar, equilibrar-se, tá? Coordenação visomotora, que é você imitar os movimentos de outra pessoa, tá? Ou seguir objetos. Então, por exemplo, seguir, eu tenho um celular aqui, eu estou seguindo com os olhos, né? Se a criança tem essa dificuldade ou não, tá? Com vários objetos, não só com o celular, é claro, né? E habilidades sociais, que é o quê? Interação com outra criança, brincar junto, atender a pedidos, não só com outras crianças, com outras pessoas de uma maneira geral, tá? Ou processos mentais, que seria memória, dificuldade na atenção, dificuldade na percepção, tá bom? A criança apresenta alguma alteração sensorial, ou seja, alguma dificuldade com som, com barulho, com luzes, com texturas diferentes, com sabores? Se a resposta for sim, você explica qual é a dificuldade dela com relação a isso, tá? Ai, meu filho não pode ouvir barulho que ele tampa o ouvido, fica incomodado e tal. Então tem que descrever. Se é outra dificuldade, tem que descrever também, tá? Com relação aos cuidados pessoais, marque aquilo que a criança já é capaz de fazer sozinha. Então, o que ela já dá conta? Ela consegue segurar o talher, né? A colher ou o garfo e se alimentar com autonomia, ou seja, sozinha, ou ela precisa de ajuda? Se ela precisa de ajuda, você não marca. Se ela já consegue fazer isso sozinha, aí você marca um xizinho aí, tá? Um xizinho não, né? Você vai clicar ele e vai ficar marcado. Se ela já tem controle de fazer o xixi, tá? É claro que ela vai precisar de alguma ajuda ainda, né, com relação ao xixi, né, com relação ao cocô também, mas é importante você marcar se ela já consegue, por exemplo, ter um pouco de autonomia nisso, tá? Se ela já consegue tomar banho apenas com você orientando, ou se ela ainda precisa de você dar o banho, né? Se ela já consegue ficar com a máscara, tá? Isso é importante a gente saber se você está conseguindo usar a máscara nela quando precisa sair para algum lugar ou não, ou se ela não aceita. Se ela aceita que a gente coloque álcool em gel na mãozinha dela ou não. Se ela consegue, por exemplo, você falar assim, olha, não pode ficar muito perto do amiguinho. Se ela consegue manter esse distanciamento social, né? Se consegue, você marca. Se não consegue, você não marca, tá? Então, você vai marcar só o que ela dá conta de fazer. O que ela ainda tem dificuldade, muita dificuldade, você não marca, tá? Se a criança faz uso de algum dos recursos que eu vou falar agora. Então, se ela precisa, se ela já usa algum dos recursos. Carrinho adaptado, cadeira de rodas, andador, órtese nas mãos, aparelho auditivo, que chama prótese auditiva, ou implante coclear, ou se ela não precisa de nenhum desses recursos, tá? Se a criança apresentar algum comportamento que a gente chama de comportamento estereotipado, que seria o quê? Fixação por um objeto, que é só aquele objeto, não quer outra coisa. Ou só um determinado alimento, não quer outra coisa. Ou então fica brincando com as mãos, fazendo assim, ó, com as mãos o tempo todo, rodopiando o tempo todo, balançando o corpo o tempo todo, repetidamente, sabe? Se bate a cabeça com frequência, assim, na parede, ou se belisca a própria pele, faz alguma coisa nesse sentido, você coloca qual é o comportamento que ela tem, se ela tem. Se ela tem, não tem, você não coloca nada. E se ela tem, você coloca qual comportamento que é, tá? E quando que isso acontece, alguma coisa nesse sentido. Na sua opinião, no que o AE pode ser de maior ajuda para a criança? Então, no que eu posso oferecer maior apoio? E, por último, relate se a criança precisa de algum cuidado específico ou apresenta alguma condição que ainda não tenha sido perguntada e que você julgue ser importante. Por exemplo, ela precisa de enfermeira porque ela tem convulsão, né? Então isso é importante a gente saber, né? Porque daí quando retornar a gente tem que ter essa informação, tá? Quando que a gente precisa de enfermeira? Quando a gente precisa de cuidados médicos, né? Se os cuidados que a criança precisa não são médicos, não é o enfermeiro profissional que a gente vai solicitar. Por quê? Porque é uma condição, né? Dependendo da situação, a gente solicita cuidador ou estagiário de pedagogia, então depende muito. Mas, de qualquer maneira, né, isso vai ser avaliado também, porque na verdade o profissional tem que avaliar isso, né, na escola,
Mas, independente disso, é importante que você já dê algumas informações. Ah, engasga com comida. Ah, não consegue se limpar sozinho. Enfim, você relata tudo que você achar que é importante, né? Ou alguma questão médica. Olha, meu filho tem um problema no coração, assim, assim, assado. Ou, né? Então, enfim, tudo que você achar que é importante, que não foi perguntado, você pode relatar aqui neste momento, tá bom? E aí, depois a gente encerra. Muito obrigada pela colaboração e até mais. É isso. Ele é um questionário que não é tão curto, né? Um pouco longo, tem algumas informações que são muito importantes, mas assim, eu preciso realmente que vocês preencham ele com muito carinho e me enviem, tá bom? Depois que você preencher tudo, vai aparecer um lugarzinho para você clicar em enviar, e aí é bem tranquilo de fazer. Dá para fazer pelo celular, dá para fazer pelo notebook, é bem tranquilo. Não precisa imprimir nada, não precisa imprimir nada. É tudo feito online, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E desculpa, o vídeo ficou longo, mas eu precisava dessas informações iniciais, tá bom? Muito obrigada e beijos. Até mais. Tchau, tchau. Vou parar aqui de compartilhar agora e encerrar a gravação. Tchau, tchau.